As 3 razões pelas quais o ego ama o controle. O ego, como uma construção psicológica, mantém um controle incrível sobre nossas vidas. Por meio desse controle incessante, ele traz uma limitação maior à nossa experiência e um grau muito menor de liberdade. Mas por que isso acontece? Quais são suas motivações para ele usurpar o poder em nossas vidas em seu próprio benefício? Existem 3 razões pelas quais nossos egos são tão controladores. Razão número 1. O ego quer desesperadamente sobreviver. A tendência controladora do ego nasce antes de tudo de sua vulnerabilidade. Deve ser lembrado que o ego há muito se separou do poder e da totalidade da energia da fonte, nossa verdadeira natureza espiritual. Partiu de um estado de plenitude e adequação total para um lugar onde deve se construir a partir do zero. Como uma entidade de inicialização, ele deve se auto-inicializar apenas a partir do capital que puder encontrar para se associar e vincular. Todos os egos sobrevivem por identidades superficiais, isso é tudo que eles têm. O ego tem tudo a perder. O ego tem apenas o que conseguiu construir ao longo de sua breve vida. Se perder qualquer força de identidade, deve procurar novos apegos com os quais se identificar, a fim de restaurar a saúde do ego. Ele, portanto, prossegue durante seu reinado em uma batalha constante para reter sua imagem, repará-la e reforçá-la conforme necessário. E isso significa que deve manter o controle para fazer isso. Mas as vulnerabilidades do ego são ainda mais profundas. Enquanto em espírito, somos capazes de viver uma vida de maior confiança e facilidade, também compreendemos, mesmo aqui neste lugar de tempo e espaço, que se nossas vidas físicas cessarem, nossa essência continuará de alguma forma. Esta é uma grande fonte de conforto, e alguns de nós até olham para o horizonte com expectativa. Mas o ego não veio do espírito, e não pode retornar ao espírito. No sentido mais verdadeiro, quando o ego morre, ele está perdido para sempre. A maior ameaça ao ego. É claro que nosso próprio ego físico passageiro é cortado à medida que o corpo morre e o espírito continua. Não há muito que o ego possa fazer para evitar o inevitável, exceto ignorá-lo, e o ego é bastante adepto dessa habilidade. Mas existe uma morte que é de longe ainda mais preocupante para o ego. Em nossa morte física, embora o ego tenha terminado, não há vergonha. Ocorreu apesar de qualquer habilidade do ego para detê-la. Mas o ego não pode aceitar que possamos despertar para uma nova consciência espiritual e ignorar completamente a necessidade dele. A maior ameaça ao ego não é nossa morte física, mas nossa vida espiritual. Lembre-se de que o ego se estabeleceu à parte do espírito e está perpetuamente preocupado em manter essa separação. A linha de chegada não é uma preocupação em relação a manter sua liderança ao longo do caminho contra este competidor rival. Se o ego escorregar e permitir que vislumbremos nossa natureza espiritual, seu domínio é imediatamente desfeito. Para ser espírito desperto, é preciso ganhar um novo nível de consciência, ou, dito de outra forma, o bloqueio da inconsciência é derrotado. O ego só pode sobreviver porque não temos consciência dele, permitindo que ele faça seu trabalho fantasma em nossas vidas, despercebido e inquestionado. O ego assume o controle para se proteger. O ego, portanto, tem uma grande tarefa em defender sua posição e não ser destronado. É por isso que leva sua necessidade de controle a níveis neuróticos. Um pequeno erro pode ser o último. Assim, o ego continua nos agarrando pelo queixo e direcionando nossa atenção para frente, para que não percebamos algo realmente interessante em nossa periferia. Isso nos força a acreditar que o ego é tudo o que somos e que todo o nosso foco deve ser direcionado para seus fins. Estamos engajados em trabalhos agitados, forçados à distração e controlados de maneiras que talvez nunca saibamos ou entendamos. Razão número 2. Pelo controle, o ego encontra força por meio da importância.
Em todo esse desejo de sobrevivência, o ego encontra necessidade de se apoiar de várias maneiras, aumentando seu senso de solidez e substância. Tirar o controle de nossas mãos, para que o ego possa garantir sua sobrevivência imediata é uma coisa, mas aumentar o senso de validade do ego é outra. O ego está constantemente buscando validação. Porque o ego se puxou para fora da essência primordial do espírito, e para as margens de seu próprio fabricado, há essa sensação de que ele é fraco e exposto, talvez não forte o suficiente para crescer, e ter pernas para correr, ou inteligente o suficiente para fazer crescer asas, e voar. Fora dessa vulnerabilidade, existe um desejo de validação cada vez maior. Ao longo das eras do reinado do ego, ele descobriu e desenvolveu maneiras de garantir aquela necessidade de que o governante-chefe tenha um senso de importância. A importância equivale à substância na matemática do ego, e, embora essa soma seja apenas conceitual, para o ego, é suficiente. No que diz respeito ao ego, os mendigos não podem escolher. Porque ele encontra suas raízes não na essência maior da fonte, todos os seus recursos devem vir de segunda mão. Embora a fonte forneça nutrição de dentro, o ego deve procurar por ela do lado de fora. E assim, como um abutre, o ego tira proveito de qualquer carniça que possa farejar e encontrar sustento. O controle permite que o ego se sinta importante. Acreditando-se importante, o ego é capaz de se construir e se fortalecer, tendo encontrado sua força vital em como ele encontra necessidade em sua presença. E considerando todas as maneiras pelas quais podemos alcançar alguma autoilusão de importância, que maneira melhor, mais rápida e mais fácil do que seguir a liderança da criança? Todos nós conhecemos um ou éramos um, aquele líder de matilha mandão em nosso bairro ou recreio da escola, que procurava controlar tudo o que você e seus amigos faziam. Se o ego entende um conceito mais do que qualquer outro, é o seguinte: assumir o controle é a maneira mais rápida de chegar aos holofotes. Mesmo que as pessoas te odeiem, quando você tem controle, adivinha para onde estão olhando? Isso mesmo, para alguém importante. O ego vai tirar proveito disso, e descobrir sua importância por meio da associação com toda aquela atenção que chega. Essa energia é o combustível que ela anseia. De todas as formas, o ego está extraindo alguma medida de mérito, tentando provar a si mesmo para os outros, para si mesmo e possivelmente até para o espírito. E sendo que não tem linhagem passada ou suporte, cabe a ele criar seus próprios aparatos de reconhecimento. Esta é a compreensão fundamental do ego. Possuir o controle nos torna importantes, a importância valida o ego, a validação é a substância conceitual do ego. Razão número 3. Por estar no controle, o ego detém todas as cartas. A razão final que apresento como motivação para a necessidade incessante de controle do ego, requer um pouco de conhecimento. Embora os dois primeiros pontos apresentados sejam geralmente intuitivos, este último, para a maioria das pessoas, não é. A maioria da população humana pode considerar que a perfeição é um critério crucial para o senso de importância do ego. Isso é verdade na maioria dos casos. O ego adora ser perfeito, e quando você encontra alguém culpado de perfeccionismo, talvez até você mesmo, é o ego em ação. Se formos perfeitos, as pessoas não apenas nos admiram, mas também não encontram razão para questionar nosso mérito. O ego marcha em uma validação de vitória. Faz sentido então, que o ego exija controle com tanta frequência porque, por meio de seu microgerenciamento, ele pode esperar alcançá-lo. Ao eliminar todos os intermediários, o ego pode verificar a qualidade de cada etapa do caminho e garantir seu sucesso contínuo. Mas mesmo que o ego busque o controle para atingir a perfeição, nem todos nós podemos acreditar que somos tão capazes ou dignos de subir no pódio da vitória, pelo menos não em todos os casos. O que então? A falácia da perfeição. Um dos maiores equívocos do ego, que encontro repetidamente, é que o ego deseja a perfeição e apenas a perfeição.
Novamente, a perfeição é a preferida, mas nem todos nós fomos feitos para ela. Existem muitas pessoas neste planeta que vivem em profundo desespero, simplesmente tentando sair da cama pela manhã apenas para tentar voltar a ela relativamente incólume à noite. Em tal condição, esses indivíduos não têm a capacidade de atingir nada mais. Em vez disso, eles abraçam seu senso de baixo valor ou fracasso e encontram identidade nisso. Lembre-se de que o ego não tem identidade inerente, mas deve alcançá-la de forma substituta por meio de quaisquer apegos que possa encontrar. Para alguns, reconhecidamente a maioria, uma identidade de importância pode vir de riqueza, poder ou elogios. Mas, para o número de indivíduos que não se encontram nesses círculos de sucesso, eles tendem a renunciar ao inatingível por aquilo em que realmente aprenderam a acreditar que não são bons ou dignos o suficiente. Apenas os extremos importam. A principal preocupação do ego é a identidade, porque sem ela o ego é apenas uma construção vazia. Sua aparência como uma concha representaria, portanto, algo como uma carcaça, morta e pronta para ser enterrada no passado. Sem uma identidade, o ego não tem outra justificativa para ser. E, como já discutido, a sobrevivência é uma necessidade crítica, que se espera atingir a todo custo. Isso significa que o ego fará qualquer coisa para sobreviver. Como um governo que apresenta uma face polida aos constituintes, mas opera nos bastidores, como um estado profundo e sinistro, o ego realizará suas próprias operações sombrias. Isso inclui atuar como sabotador, se a situação o exigir. O ego eliminará nossas possibilidades de sucesso, se julgar estratégico fazê-lo. E é exatamente isso, o que acontece com muitos de nós, incapazes de rastrear as fontes, do que parece ser uma sequência interminável de falhas. O ego deve encontrar e manter a identidade, em qualquer forma que puder, independentemente do que seja melhor para nós. Para o ego, o sucesso é sua sobrevivência e validação, não importa o que isso pareça para os outros. Pondo de lado o que parece mais agradável ou mais razoável esperar do ego, a condição oposta separa alguém das massas, de uma maneira tão forte quanto aqueles que chamaríamos de bem-sucedidos. Muitas pessoas são conhecidas por sua condição de vítima. Alguns se agarram a ele, como se fosse a própria vida, e agora você sabe por quê. O ego é o que representa a única corda de segurança para uma identidade validada que possui. Perfeito versus impecável. O que é mais importante para o ego, não é necessariamente que nossa imagem seja perfeita. O que importa mais, é que nossa imagem para nós mesmos, e para os outros seja perfeita. Somente aquela entidade que está no controle, pode cobrir todas as bases. Ao segurar todas as cartas, o ego pode garantir sua sobrevivência, mesmo que seus meios sejam questionáveis. O ego prejudicará nossos esforços, se acreditar que seu próprio estado profundo permanecerá oculto e desimpedido no futuro. Como diz o ditado, o poder absoluto corrompe e o ego é especialmente culpado a esse respeito. É retendo o controle que o ego mantém esses métodos insidiosos ocultos e disponíveis caso haja necessidade de implementá-los. Resumindo, o ego deseja o controle por razões principalmente egoístas. Trata-se de autoproteção e autopromoção. Ao manter o controle na vida de alguém, o ego garante sua própria segurança e força vital. Por meio do controle, o ego pode fazer isso de 3 maneiras principais. Isso nos mantém isolados da conexão maior e da experiência espiritual que, de outra forma, tornaria o ego desnecessário. Ao reivindicar o controle, o ego pode encontrar certa medida de substância por meio de importância. Ter controle total significa que o ego pode reter todas as opções para garantir sua sobrevivência, mesmo as mais sinistras. Ao compreender os motivos do ego, podemos começar a perdoar a nós mesmos e aos outros por termos lutado para encontrar propósito, significado e clareza na vida.
podemos aliviar a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor das falhas por nossa falta de crescimento, ou por nossos equívocos e fracassos. E talvez por nossa maior compreensão, possamos aliviar a capacidade do ego de reunir e manter sua fortaleza. Gratidão. Namastê.